Muito boa noite, hoje é segunda-feira, está no ar o Esporte Mais. A copinha tá rolando, tá pegando fogo. Quarta-feira tem o início do Campeonato Paulista e a velha polêmica da quarta força está de volta. Hoje o técnico Jair Ventura respondeu o Fábio Carilli, então você interage conosco, participa com a gente, respondendo a nossa pergunta da noite. A pergunta de hoje é a seguinte: quem é a quarta força de São Paulo em 2018? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Hoje eu tô com um cara aqui que entende de esporte, vai responder essa e outras perguntas. Daniel Felipe, ele que já é da casa, repórter do programa Mais Vita, que está no ar toda quinta-feira aqui no Esporte Mais. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Boa noite, pessoal da TV Mais. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês e eu já vou dar minha opinião, hein? A quarta força é o Santos, hein? Olha, a gente vai ver isso e muito mais, veja os nossos destaques de hoje. Água Santa arranca empate contra o Vasco, mas perde nos pênaltis e deixa a copinha. Palmeiras atropela Taubaté e também avança na competição. Jair Ventura responde Fábio Carilli sobre quarta força. Edmar não teme concorrência no São Paulo e projeta uma grande temporada. Corinthians leva a virada do Rangers pela Florida Cup. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. O Água Santa até tentou, mas não conseguiu segurar o Vasco nos pênaltis e caiu o último time do grande ABC na copinha. O Água Santa enfrentou o Vasco de igual para igual pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Netuno arrancou um empate e terminou a partida com o placar em 1-1 pelo tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, a equipe carioca levou a melhor e eliminou o time do grande ABC. Parabéns ao Água Santa, perdeu para o Vasco, que é um time de camisa, caiu em pé, né, Daniel? Pô, vai dizer o quê? Representou muito bem, é um time relativamente novo, nós sabemos disso. É um time que saiu do amadorismo para o profissionalismo de forma honrosa. E o mais legal dessa história, o Vasco é campeão da Copinha, se não me engano, mais de uma vez, ganhou o final do São Paulo, se não me engano. E o Água Santa, me desculpa, uma coisa é tomar uma saraivada, outra coisa, foi um jogo empatado. 1-1, representou. O time sim tem uma ótima estrutura, nós percebemos isso, o estádio é novo, relativamente bem localizado, né? Então eu só tenho a dizer que esperamos que esse time cresça muito e venha ser uma força aqui da região. E agora para a Série A2 do Campeonato Paulista, essa molecada pode ser aproveitada porque mostrou que entende do riscado, né? Sim, né? A questão é a seguinte, né? Foi até, ao meu ver, prematura a queda dele. Eu acreditava que ele ficaria mais tempo na primeira divisão. Infelizmente, caiu ano passado, né? Se não me engano, até foi um dos nossos parceiros do ABC que o derrubou no final das contas, né? Mas a questão é a seguinte, acho que a recuperação do Água Santa é rápida. E acredito que sim, se não houver uma debandada desses talentos, porque são talentos, são garotos que realmente mostraram seu valor empatando com o time com uma camisa extremamente pesada. E perdendo somente nos pênaltis. Infelizmente, houve uma infelicidade do garoto isolando aquela bola na batida, o zagueirão, né? Realmente ele mostrou que é zagueiro, mas eu acredito que o Água Santa só tem a comemorar, viu? Porque foi de parabéns, viu? Foi algo nobre. Com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho do Santos, porque o Jair Ventura não concorda com você, para ele não tem essa de quarta força, não.
Jair Ventura respondeu o comentário de Fábio Carille, que afirmou ver o Santos como a quarta força do Paulistão. Para o treinador do Peixe, a situação não é bem assim e tudo vai ficar claro quando o campeonato começar. Pois é, e aí? Você acha que ele é a quarta força, o Santos em si? O Corinthians é a primeira força, mesmo sendo São Paulino, eu admito isso. Por quê? Por causa do título recente, o elenco ainda está nos cascos, o Palmeiras com as suas contratações de peso, nós temos que admitir, o Palmeiras vai ter o melhor elenco do Brasil em pouco tempo. O São Paulo é um time extremamente estruturado e manteve essa estrutura, trazendo até nomes de peso, certo? Independente de quem ter perdido. O Santos, me desculpa, quem que ele trouxe de relevância? E ainda perdeu uma grande referência, que foi para o Palmeiras. Duas, né? O Ricardo Oliveira, querendo ou não, fazer Sim. os 12. Sinto saudades desse rapaz do São Paulo, jogava muita bola, viu? Jogou muito no São Paulo, tenho que admitir. E o que acaba acontecendo? Se formos analisar de forma fria, o Santos é sim a quarta força, mas aí tem um X da questão. No Paulista do ano passado, quem era a quarta força? Pois é, Corinthians. Que foi o campeão. E depois desacreditaram mesmo assim no Campeonato Brasileiro. Não é verdade? Então opinião. Isso, na verdade, é mais um preciosismo e cabe ao torcedor santista, ao técnico santista. Realmente, o técnico fez o papel dele em defender a equipe. Mas eu acho que agora é o momento que só estão buscando desestabilizar o elenco santista. Isso, né, é algo irrelevante, mas que a quarta força é. E se tem uma coisa que o Santos entende é de futebol de base. Agora há pouco acabou de vencer o Atlético Paranaense por 2-0, vai enfrentar nas oitavas de final o Internacional, que venceu seu adversário por 4-0. Essa categoria não é à toa que é conhecido como Meninos da Vila, né? Disso o Santos entende. Não, e a grande sacada é, né? Parece que por ser da Vila, vale mais o garoto, né? Mas ali o raio cai todo ano. Todo ano vê alguém bom. Apesar que já teve também os seus prejuízos ali também. Garotos que não vingaram, né? Muitos. Agora a gente vai falar um pouquinho do São Paulo, que aos poucos vai se reforçando. E o Edmar, que foi o lateral esquerdo titular do final do ano passado, não teme a concorrência com o Reinaldo. Com o retorno de Reinaldo ao time do São Paulo, a lateral esquerda do tricolor ficou mais forte. Titular da posição no final de 2017, Edmar não teme a concorrência e aposta em uma boa temporada para conquistar a titularidade e confiança do técnico Dorival Júnior. Todos os jogadores se preparam para jogar, então acho que estamos fazendo uma boa pré-temporada e acreditando que, como eu falei, esse ano vai ser um ano muito bom, vamos fazer coisas diferentes que foi em 2017, é o que acreditamos e estamos buscando. O Edmar até que quebrou um galho no final do ano passado, mas a temporada que o Reinaldo fez é um jogador para chegar e ser titular, né? Veio do Cruzeiro, veio com lastro, nós temos que admitir isso. Certo? E vamos ser bem sinceros, o São Paulo precisa sim de reforços. Por quê? Porque ano passado realmente não mostrou o que tinha que mostrar. Se recuperou. Então agora, quanto mais peças, melhor. E esse é o momento de trabalhar isso. Esse jogador, na verdade, não deve cair nesse preciosismo de uma briga por posição. Minha visão é outra. Eu acredito que, de fato, é fundamental termos mais pessoas como ele no elenco. E o São Paulo está no caminho certo. A princípio, eu não sou fã do Dorival. Só que temos que admitir que o trabalho dele está bom. No São Paulo, ele encaixou. Claro, houve dentro do São Paulo elenco pertinente, capital humano para o nosso querido Dorival trabalhar, coisa que talvez ele não encontrou em outras agremiações. No São Paulo, ele teve isso. Pois é, e agora o São Paulo está jogando pela Copinha, está empatando com o Cruzeiro em 0-0, mas é um dos melhores times da competição e ele pode aproveitar também essa molecada, né?
Sim, dizer o quê? O mais importante é, né, aquele celeiro de Cotia, ele vai ser muito bem utilizado por muitos e muitos anos. Agora também dá uma tristeza em pensar quantos garotos nem no profissional vão jogar e de lá vão direto para fora. Porque lá realmente é o celeiro do futebol brasileiro no momento, ao meu ver. Eu não acredito que outro time tenha essa estrutura de criação. Alguns outros times talvez tenham garotos com muita qualidade indo até seus times buscando a peneirinha, mas o São Paulo consegue de fato criar ali um capital humano impressionante, né? Pois é, e se o São Paulo vencer a Copinha, uma boa opção para comemorar é no Hotel Palmilife, o festival de massas, né? Sim. Todas as noites, Hotel Palmilife, Avenida Nações Unidas, 1951, no Trevo 18, ali de São Bernardo, na Anchieta. Vai lá que o Marcelo vai receber vocês muito bem e lá é maravilhoso. E, se vocês precisarem se hospedar, também tem o Hotel De Felipe, que está a uns 20 metros assim para baixo, tá? Vai ser um prazer receber vocês lá. Então vamos dar uma olhadinha. Uma piscina, um ótimo papo, diversão, são as tardes de verão aqui no Palmilife, Marcelo. Isso mesmo, venha para o Palmilife passar uma tarde inesquecível. Você toma o café da manhã, usa a piscina, Sim. almoça e fica conosco aqui. E curte os amigos e curte a vida, não pega estrada, tudo cheio de carro congestionado, não é isso? Do lado da tua casa. É verdade. Vem conosco. Agora, Diego, tem muitos eventos aqui também e hospedagem sensacional. Exatamente. Confere com a gente, ligue para 4930 7560. 4930 7560. ou então vem pra cá no endereço. Avenida das Nações Unidas, número 1501, Chácara Inglesa, São Bernardo do Campo. Com certeza, é um hotel tradicional, essa piscina é incrível, deliciosa. Aquele almoço que você merece, um café da manhã caprichado que a gente acabou de tomar. São as tardes de verão aqui no Palmilife, em São Bernardo. Então, não quer pegar trânsito, perder tempo na estrada? Ó, vem pra cá que você vai adorar. Eu vou vir, viu, meninos? Excelente para finais de semana e feriados. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais, agora a gente fala do Palmeiras que está passeando na Copinha. O Palmeiras enfrentou o Taubaté pela Copinha e não tomou conhecimento da equipe do interior de São Paulo. O Verdão aplicou uma sonora goleada por 7-0 e só não fez mais gols pela atuação do goleiro adversário. Amanhã, o clube paulista enfrenta o Vasco da Gama pelas oitavas de final da competição.
além de viver uma grande fase na Copinha, o Palmeiras acabou no final da tarde de anunciar a contratação de Gustavo Scarpa, um acordo de 5 anos. O jogador que estava no Fluminense saiu de lá pela porta dos fundos, saiu brigado, teve que entrar na justiça. O Fluminense disse que promete recorrer dessa decisão. É uma boa contratação, mas o Palmeiras pode se complicar nessa história, né? Nós temos que ver pelo prisma do jogador também, certo? Ele inicialmente gostaria de ter ficado no Fluminense pelo que sei da história. O Palmeiras simplesmente trouxe um grande jogador de uma forma totalmente adequada pro Palmeiras, vantajosa. E o porquê então não pagar para ver? Esse é um jogador que tem muito a oferecer para o time, para o elenco como um todo. O elenco do Palmeiras, que como digo, no momento é o melhor do Brasil. Quer dizer, mais uma peça de qualidade entrando no elenco. Eu pagaria para ver se eu fosse os dirigentes do Palmeiras, viu? Tem dinheiro sobrando, né? Por que não? Sim. Você acha que ele concorre com o Lucas Lima, dá para jogar os dois juntos ou tem as mesmas características? O Lucas Lima é uma estrela que veio do Santos. Fez história no Santos, mas até agora não fez nada no Palmeiras, não jogou. Você entendeu? Quer dizer, ele chega em pé de igualdade. Sim. Eu penso desta forma, quer dizer, isso não deve fazer com que esse jogador venha se intimidar, bem pelo contrário. Eu acho que está aberto para os dois isso. Né? Eu acredito que isso não deve de forma alguma intimidá-lo. O Lucas Lima que vai ter que mostrar futebol. Essa é a grande verdade, não ele. É uma dor de cabeça, uma boa dor de cabeça para o técnico Roger, que com certeza vai dar um jeito nesse time. E agora a gente fala do Corinthians, que levou uma virada nos Estados Unidos. Os jogadores têm que vir embora de ônibus desse jeito, né? O Corinthians vencia o Rangers por 2-0 pela Florida Cup, mas ao trocar o time inteiro no intervalo, o Timão levou a virada da equipe europeia e perdeu o jogo por 4-2. O clube paulista somou uma derrota e um empate na competição, conquistando apenas 2 pontos. Com o retorno de Reinaldo ao time do São Paulo, a lateral esquerda do tricolor ficou mais forte. Titular da posição no final de 2017, Edmar não teme a concorrência e aposta em uma boa temporada para conquistar a titularidade e confiança do técnico Dorival Júnior. Semana boa, semana que a gente observou muito, trabalhou bastante, né? Porque a gente tem um início aí promissor, um início bom nesse Campeonato Paulista aí, que já começa na quarta, dia 17. Então a gente sai daqui assim com muitas observações assim e pronto para estrear no campeonato. O primeiro tempo, mesmo a gente estando pior fisicamente do que o adversário pelo período de trabalho, é uma equipe que já se conhece, uma equipe que já está mais organizada dentro de campo, então sofre menos ou muitas vezes nem sofre durante a partida. No segundo tempo eles fizeram muitas mudanças também, nós o time inteiro, então faltou entrosamento, faltou a parte física, né, e a gente acabou errando bastante. A minha avaliação em cima desses atletas do segundo tempo não é em cima do resultado nem do jogo. Nós já conhecemos muito bem todos, sabemos o que eles podem nos dar individualmente e também coletivamente. Que a gente vem aqui para uma preparação, a gente não tem o Juninho para o primeiro jogo do campeonato, né? Não vai poder jogar, então por isso já trabalhei o Maicon ali com uma situação, se a gente tiver necessidade durante o jogo da Ponte Preta, né? As improvisações, estreias, mudança de esquema de acordo com os jogadores, tudo isso daí pesou para o resultado do segundo tempo. Tivemos um pequeno erro da edição no começo da matéria, mas em geral essa é a história, Daniel. O Corinthians perdeu mais um jogo. Ali a gente vê que o Jô faz muita falta e o Corinthians precisa repor, né? Acho que não dá para disputar uma Libertadores com Casim, né?
Você tem razão? Sim. Mas vamos ser bem diretos, isso influi em alguma coisa? Esse torneio é um torneio de início de temporada. Sim. Você entende onde eu quero chegar? Até o Carille se explicando tanto assim, para mim não é necessário, o torcedor corintiano não se preocupe, não há esse desespero, não rolou esse pandemônio, certo? Vamos jogar limpo também, o Rangers não é um time de segunda linha não, é a primeira ou a segunda força do futebol escocês, não que isso venha a ser muita coisa. Na verdade, o que pega é o seguinte, porque foi o Corinthians que perdeu. Certo? Então toda a oposição está achando legal brincar, mas isso não é nada preocupante. Eu acredito que início de temporada, totalmente plausível a apresentação do Corinthians, só tem um problema, o Trimundial fica para o ano que vem. Tanto é que ano passado o São Paulo ganhou e quase foi rebaixado. Né? Você viu como que foi a temporada de cada um? E agora a gente fala um pouquinho do Corinthians, que também avançou na Copinha. Vitória importante que deu a classificação para a gente para as oitavas. Em relação ao gol, eu trabalhei durante a semana toda, todos os dias que estive aqui não estava sendo relacionado, mas hoje, graças a Deus, Deus colocou eu na hora certa e no lugar certo para eu ser feliz e fazer o gol. Na hora, nem sabia o que comemorar, se olhava para a torcida, se comemorava com os companheiros, mas fui em direção aos companheiros, ao Coelho, o treinador que me deu a oportunidade. Graças a Deus, meu primeiro gol com a camisa do Corinthians e um gol tão importante. Essa equipe do Corinthians que avançou na Copa São Paulo, amanhã enfrenta o Avaí pelas oitavas de final da competição. Daniel, quero agradecer sua participação no Esporte Mais e anunciar para o nosso telespectador que a partir de agora, toda segunda-feira, você vai estar aqui comigo para comentar a rodada e todos os lances em geral. Vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um prazer e só complementando, hein? O favorito é o título da Copinha. Com certeza vai ser o Corinthians, por causa que, como tá jogando bola, essa molecada tá inspirada, viu? Vamos ver. Amanhã o Esporte Mais está de volta no mesmo horário.